A cardiomiopatia hipertrófica, ela é uma doença cardíaca de origem genética mais comum. Mas o que ela causa? Quais os sintomas, tratamentos? Enfim, é o tema de hoje que o médico cardiologista, Dr. Júlio Narraz, vai participar do programa de hoje, né? E vai contar para os ouvintes aqui da Anajuá. A primeira coisa, né? Ela é genética, né, Dr. Júlio? Isso aí, meu amigo. É isso aí, Juarez, caros ouvintes. Então, é uma doença genética, né? E é uma doença que a prevalência dela, Juarez, é muito alta. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, na população geral, a cada 500 habitantes você tem uma cardiomiopatia hipertrófica. E quando o paciente já é diagnosticado com cardiomiopatia hipertrófica na família, a chance de um outro familiar apresentar é de 1 para 200. Então, assim, de uma população geral, né? Então, é uma doença bem prevalente e às vezes esquecida, né? E o ano passado foi legal porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia saiu uma nova diretriz sobre o que é a diretriz? É uma avaliação geral de novos medicamentos, novos tipos de tratamento para cardiomiopatia hipertrófica. Então, é bem importante, até a sociedade americana também, europeia, saiu tudo recente. E por incrível que pareça, a gente atende bastante pacientes, assim, aqui em Irati eu tenho bastante pacientes que a gente atende em vários municípios, né? E aí no consultório também tenho. Então, assim, qual que é a questão dessa cardiomiopatia? Vamos explicar o que é. Então, a cardiomiopatia hipertrófica é uma hipertrofia, é um aumento da espessura do músculo do coração, do músculo do ventrículo esquerdo. Então, assim, rapidamente para a gente entender, o sangue vem do corpo inteiro para o lado direito do coração, passa pelo pulmão onde ele é oxigenado, aí vai para o átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele é bombeado para o corpo inteiro. Então você tem uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, que é muito importante, o ventrículo esquerdo para a gente. E geralmente essa hipertrofia, Juarez, ela acontece na região septal, que é na junção dos dois ventrículos. E pode ter uma obstrução na saída do sangue de dentro do ventrículo esquerdo, tá? Onde vem a sintomatologia, fica um ventrículo duro, difícil de encher de sangue, e na hora que ele contrai, a gente pensa assim, ele está grande, né, está hipertrofiado, ele vai contrair com mais sangue. Mas não, como ele está duro, espesso, ele entra pouco sangue dentro dele, e quando ele contrai, pode ter uma obstrução na via de saída, tá? E quais são as sintomatologias? Devido a essa hipertrofia, acumula um pouco de sangue no átrio e nos pulmões. Então pode ocasionar falta de ar, pode dar dor no peito, né? Pode dar síncope, que é o desmaio. E o pior, que 6% dessa população, Juarez, ela evolui com morte súbita. Então, aonde que está o papel do especialista, do cardiologista especialista? Em identificar quais são os pacientes que têm um risco maior de morte súbita. Tá? Vamos especificar assim, 46% desses pacientes que são diagnosticados com cardiomiopatia hipertrófica, eles ficam assintomáticos. A outra metade, ela tem sintomas devido às obstruções, devido ao aumento do ventrículo esquerdo, essa falta de ar que eu expliquei e a dor no peito. Dessa população, 6% dela evolui com morte súbita. Então, aí é onde o especialista vai atuar, né? Então, por isso que é importante você ir no profissional e identificar. Para vocês pensarem assim, para vocês associarem a importância dessa cardiomiopatia hipertrófica, nos atletas de alto rendimento, 30 e poucos por cento, 36% dessas mortalidades que tem, jogador de futebol que morre no campo, é por cardiomiopatia hipertrófica. Tem outras causas, né? Mas assim, ela chega em torno de 36%. Então, principalmente pacientes jovens, nessas mortes súbitas, né? E muitas vezes, erroneamente, eu sei que não é fácil, mas tem um diagnóstico de infarto, né? Então, 30 e poucos anos, a pessoa infartou e morreu. Não, cara, se você não faz um exame para você saber por que ela morreu, não tem como falar que é infarto, porque hoje em dia tem tido muito infarto em pacientes jovens, tá? Mas se ele não foi atendido e teve uma morte súbita não presenciada por um profissional da área de saúde, você não tem como afirmar que foi um infarto. Acaba indo no óbito o infarto. O correto seria fazer uma avaliação, no ML, na verdade, para saber a causa da morte, porque vamos supor que seja uma cardiomiopatia hipertrófica, você tem que rastrear a doença na família, né, Juarez? Então você faz, a princípio, um ecocardiograma na suspeita clínica e você tem uma hipertrofia do ventrículo, entre o ventrículo direito e esquerdo, geralmente o mais comum é a hipertrofia septal. Quando você tem uma hipertrofia no músculo acima de 15 milímetros, você pensa já na cardiomiopatia hipertrófica e tem que investigar. E os pacientes que já têm o diagnóstico, você vai investigar na família. Tá? Então, nos familiares acima de 13 milímetros, já tem que investigar também cardiomiopatia hipertrófica. E olha como é que é importante. A partir do momento que você faz o diagnóstico de uma cardiomiopatia hipertrófica, você tem que rastrear toda a família. Então, pacientes jovens, a partir dos 12 anos, você faz anual até os 18 anos um ecocardiograma, que é um exame para ver a função cardíaca. Tá? Dos 12 aos 18 anos. A partir dos 18, você faz a cada 5 anos. Para você ver se pega. E uma outra forma é fazer o exame genético desses pacientes,
que hoje em dia está mais fácil da gente fazer, já foi muito caro, né? Eu não estou falando que é barato, mas o exame genético hoje gira em torno de R$2 a R$3.000, que você vai fazer o monitoramento genético das cardiomiopatias. Você pede assim, painel genético das cardiomiopatias, tá? E põe embaixo paciente com diagnóstico de cardiopatia hipertrófica, ele é direcionado para essas cardiomiopatias. Porque se dá negativo, aí provavelmente a chance dos filhos evoluírem é menor. Entendeu? Então é muito importante nessa avaliação geral. Ô, doutor, essa questão que você falou digamos, dos pacientes jovens, né? Isso que você falou é verdade, né? Tipo, muitas vezes, com 20 e poucos anos lá, né? Morreu de infarto, né? E até eu vejo uma bobagem, às vezes, que uma pessoa até me comentou, assim, né? Tipo, no sentido assim, né? Que daí eu comentei, né? Viu? Mas faça uma atividade física, né? Tem a prevenção do infarto, né? O que adiantou? O cara lá com 20 anos teve infarto, né? O que adiantou fazer? Sabe? Tipo, contrariando uma coisa que a própria ciência já explica, pesquisas explicam isso, né? Mas isso que você falou é bem interessante, porque se não foi, né, presenciado por um especialista, né, tipo, às vezes pode ser que esse paciente pudesse ter essa cardiomiopatia hipertrófica genética, né? Pode. E a pessoa não foi, digamos, feito um exame para saber se tinha ou não, né? O diagnóstico, sim. E esse diagnóstico, né? E aí confunde com o infarto, que é outra coisa. Isso, perfeito, Juarez, é isso mesmo. Então, assim, vamos explicar. Como eu disse, muitos casos são assintomáticos. E às vezes você faz o eletro, às vezes não, quando você roda o eletro, quando uma pessoa tem uma cardiomiopatia hipertrófica, o eletrocardiograma altera. Então você já vai ver que tem alterações sugestivas de uma hipertrofia do aumento do ventrículo. Aí você parte para o eco, avalia a espessura do ventrículo esquerdo e se for acima de 15 milímetros, vai pensar já na cardiomiopatia hipertrófica. E vai avaliar no eco também se tem esse padrão obstrutivo. E se não tiver esse padrão obstrutivo, tem uma manobra que a gente faz, chamada manobra de Valsalva, no próprio exame, que mostra se o padrão se torna obstrutivo, que é quando você tem uma pressão na saída do ventrículo acima de 30 milímetros de mercúrio, que seria o aumento da pressão para você ver o padrão obstrutivo. Aí, Juarez, você vai investigar esse paciente com uma ressonância magnética para você fazer todo o critério para ver o risco de morte súbita desse paciente. Então, quais são os pacientes que têm um risco maior? Vamos explicar para a população geral. De morte súbita. Então, esses pacientes, por exemplo, já são contraindicados de você fazer exercício de alto rendimento, por exemplo, não dá para jogar bola, não dá para fazer nada disso, e aí tem que colocar, muitas vezes, um CDI, que é um tipo marca-passo, que ele faz um choque no coração para evitar morte súbita. Porque essas mortes súbitas desses pacientes, geralmente, são por fibrilação ventricular. O ventrículo esquerdo para de contrair e ele fibrila, ele treme e não manda sangue para frente. Isso é chamado de fibrilação ventricular. E aí você tem o cardiodesfibrilador que vai desfibrilar, vai chocar aquele coração para voltar no ritmo normal para não ter essa morte súbita. Então, os pacientes que têm um risco maior são pacientes que têm uma hipertrofia do septo acima de 30 milímetros. Na ressonância magnética, você avalia a parte de fibrose. Se a pessoa tem muita fibrose, acima de 15%. Você tem o Holter, que é o eletro de 24 horas, que mostra arritmias. A principal é a taquicardia ventricular, não sustentada, então indica que o paciente tem um risco maior. O ecocardiograma já com uma disfunção no ventrículo esquerdo, com uma queda da fração de ejeção. A fração de ejeção é a quantidade que o ventrículo esquerdo manda de sangue para frente. Então, o normal é acima de 50%. Abaixo de 50% já tem uma disfunção do ventrículo esquerdo, certo? Então, aumenta o risco. Aneurisma ventricular, o que é um aneurisma? É uma fragilidade do músculo do ventrículo. Porque uma parte fica hipertrofiada. A outra parte que não hipertrofiou pode fazer um aneurisma, que é uma dilatação, tá? Uma dilatação que deixa essa região mais frágil e propensa a arritmias de morte súbita. Quem tem história na família de morte súbita em parentes de primeiro grau abaixo de 40 anos? Então é um risco maior também de fazer morte súbita. Síncope, que é o desmaio inexplicável. O paciente não tem dor no peito, não tem falta de ar, mas um dia ele perdeu a consciência. Síncope é quando você perde rapidamente a consciência e acorda. Você pode cair no chão, mas rapidamente você acorda, tá? Quando você não tem um diagnóstico dessa síncope, por que aconteceu, que tem várias causas, aí é um marcador de risco que pode ter morte súbita esse paciente. Doutor, são várias coisas, entendeu? Tá, mas especificamente nessa questão, tipo, teve um desmaio, né? Tá, deu um apagão na pessoa, tipo, desmaiou, de repente voltou, né? Pode ser que seja...
Pode ser que seja uma cardiomiopatia hipertrófica, pode ser, é um dos sintomas. Porque assim, a cardiomiopatia hipertrófica, como eu disse, o ventrículo esquerdo, quando ele manda o sangue, ele tem uma obstrução na via de saída, tá? Então, algumas patologias podem parecer uma cardiomiopatia hipertrófica que tem que ser diferenciada na ressonância. Então, por exemplo, uma estenose de válvula aórtica, que é uma obstrução por calcificação, né? Então, nesses pacientes também tem síncope, tá? Então, a síncope pode ser, por exemplo, por um AVC isquêmico, às vezes, pequeno AVC isquêmico, por uma lesão nas carótidas, pode acontecer, nas duas carótidas, com diminuição de fluxo de sangue para o cérebro. Uma bradicardia, uma frequência cardíaca muito baixa, que a gente chama de bradiarritmia, pode fazer síncope, né? O paciente perde a consciência porque diminui o fluxo de sangue para o cérebro, né? Seria outra questão. Uma desautonomia, às vezes acontece com paciente com doença crônica, diabetes, você tem uma desautonomia onde você tem vasodilatação inesperada dos vasos e queda de pressão. Faz uma hipotensão, faz uma síncope. Ou medicamento também, às vezes o medicamento de forma errada, baixa demais a pressão, faz síncope. Então, assim, não é um marcador patognomônico de cardiomiopatia hipertrófica, né? É um dos sintomas. Então, como eu disse, geralmente são 3, né? A falta de ar, dor no peito e a síncope. E a morte súbita, 4, né? Porque às vezes o sintoma pode vir só com a morte súbita, então por isso que é da gravidade. Juarez, a respeito desses pacientes, eles têm que estar fazendo anualmente um ecocardiograma, um Holter, tá? E eventualmente, dependendo das alterações, a ressonância. A ressonância a gente sempre faz no diagnóstico inicial, porque existem umas doenças genéticas que elas se assemelham à cardiomiopatia hipertrófica. Então, às vezes você está tratando a cardiomiopatia hipertrófica e pode ser outra doença. Então, por isso que é importante a ressonância, que ela faz essa diferenciação. Que tem a doença de Fabry, que tem hipertrofia. Um atleta de alto rendimento, ele pode ter uma hipertrofia também no músculo cardíaco, e aí você tem que falar para ele destreinar, ficar uns 3 meses sem treinar, para depois repetir o exame para ver se diminuiu essa espessura. Pode acontecer, fazer um destreino, que é difícil, mas dá para fazer, né? A pessoa que está acostumada a treinar de alto rendimento constantemente, você falar para ela parar de treinar é complicado, mas o certo seria fazer isso. Então, a doença de Fabry, a amiloidose, que são doenças genéticas também, que também aumentam a espessura e que a ressonância ela vai mostrar para a gente o diagnóstico diferencial. Entendeu? E aí eu chego até uma conclusão, né, mais assertiva, né? Sim, tipo, diferenciar sim. uma coisa ou outra. Doutor Júlio, agora são 9h31, nós estamos conversando aqui com o médico cardiologista, o doutor Júlio Narraz, ele que está falando sobre a cardiomiopatia hipertrófica aqui no programa Espaço Cidadão. E para você marcar uma avaliação, uma consulta, né, com o doutor Júlio, o pessoal fala, qual que é o número da doutor Júlio para marcar uma consulta com ele? É no WhatsApp, no 999... perdão, eu já me perdi. É o 999-730089. 999-730089. O Dr. Júlio Narraz atende no consultório Reviver, na rua Conselheiro Zacarias, aqui em Irati. E hoje é quinta-feira, à tarde vai estar lá em Prudentópolis, Dr. Júlio? Ou é outro? Hoje eu estarei lá. Estamos lá em Prudentópolis. É isso aí. Vamos para um breve intervalo, nós já voltamos aqui no programa Espaço Cidadão. Doutor Júlio, só quero comentar aqui com o pessoal que está ligado agora pelo rádio, para acompanhar também as redes sociais do Dr. Júlio Narraz. Tem o Instagram e o Facebook. Instagram e Facebook sempre são postados lá ou seja, no feed ou nos stories, né? Sempre tem conteúdos relevantes que o Dr. Júlio, né, sempre apresenta por lá. Então, é importante, é legal, né? Porque, assim, ó, Dr. Júlio, sabe quando alguém, tipo, às vezes da família, né, fala assim, né? Eu vi falar que a vitamina D não sei o quê, né? Tipo, aí você fica na dúvida, né? Será que o que a pessoa, meu parente falou é verdade ou não? Algo nesse sentido. Entre lá no Instagram, entre lá no Facebook, porque tem conteúdos nesse sentido, e aí você vai ouvir um especialista que vai estar respondendo isso. Para você marcar uma avaliação com o Dr. Júlio, no consultório Reviver, o telefone é o 999-730089, Dr. Júlio. É isso aí, Juarez e amigos aí, só colocando aqui, quando vocês forem procurar, é Dr. Júlio Narraz, com H, Narraz é com H, sem ponto, né? Escreve normal que você já vai me achar lá. Mas, gente, vamos lá então. Então, assim, quando o especialista avalia e suspeita dessa cardiomiopatia hipertrófica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é afastar o risco desse paciente, independente de sintomas, dele ter morte súbita, tá? Essa que é a questão. Depois que você faz isso e você avalia, você vai ter que botar um cardiodesfibrilador nele, você vai ver se há necessidade de tratamento ou não
naquele momento. Aí o tratamento é só para paciente sintomático. Eu vejo muita gente passando beta-bloqueador, que são remédios para baixar a frequência cardíaca, em pacientes que não tem sintoma nenhum. Mesmo que ele tenha um padrão obstrutivo, mas ele seja sintomático, não tem falta de ar, não tem dor no peito, não teve nenhuma outros sintomas, não tem que usar beta-bloqueador, é só para sintomas, tá? Então, assim, um caso que a gente atendeu, vou especificar, por exemplo, o paciente estava acompanhando já há anos com o médico, nunca tinha feito a ressonância. Aí, até um cardiologista. Aí, quando ele voltou, veio no consultório, a gente já fez a identificação pelo eco, que poderia ser uma possível cardiomiopatia hipertrófica. Fizemos já a ressonância dele, mostrou uma espessura de 30 milímetros. Esse paciente já tinha uma fibrose de 15, lembra que eu falei que um dos critérios é 15 de fibrose? E ele tinha uma história de síncope. Ele mesmo tinha sincopado uma vez. Paciente jovem, deve ter 29 anos, 30 anos, tá? Paciente jovem. E ele tem a história da irmã dele que faleceu. Sem diagnóstico, a irmã dele jovem. Então, assim, não tem o que pensar. Esse paciente tem que colocar CDI. Então, a gente encaminhou ele para colocar um cardiodesfibrilador implantável e ele está protegido, pelo menos, para morte súbita, porque a chance dele ter morte súbita é 6%, como eu acabei de dizer. Tem todos os critérios clínicos e tem também um aneurisma do ventrículo esquerdo, que é outro critério. Então, ele já preencheu 5 critérios do que eu já falei para a morte súbita. Então, ele estava desprotegido. Então, assim, por isso que é importante um especialista avaliar. Não fica nessa, assim, às vezes o barato sai caro, né? Então, assim, vale a pena você gastar um pouquinho, você vai, faz uma consulta, vai com o especialista, alguém que entenda, e aí faz o diagnóstico direitinho e faz os melhores tratamentos para você, né? Porque às vezes também você fica lá enxugando gelo com risco de morte súbita, né? Ou às vezes um tratamento que você poderia fazer e não faz. Tá, os pacientes que têm sintomatologia e faz o ecocardiograma, ou com a manobra de Valsalva, ou eco comum, e tem uma pressão da saída do ventrículo esquerdo acima de 50 milímetros, esses pacientes a gente tem que fazer intervenção. Então, o tratamento clínico começa com beta-bloqueador, tem outras classes de medicamentos que dá para colocar. Quando o beta-bloqueador não melhora os sintomas, que seria a falta de ar, dor no peito, o cansaço físico, nós partimos para disopiramida, que é um antiarrítmico, mas não tem no Brasil, tem que trazer de fora. E agora tem uma droga nova chamada Mavacantem, que é uma droga bem cara, aí a gente consegue em centros especializados o tratamento com essa medicação que vai relaxar o ventrículo esquerdo, ela atua relaxando os miócitos. Então o paciente que tem, para vocês saberem, uma fração de ejeção acima de 55%, uma classe funcional 2 e 3, o que é 2? É o cansaço aos médios esforços, o 3 é os moderados esforços, você faz uma caminhada, subir um lance de escada, você não consegue, então isso é a classe funcional. Esses pacientes são, e que tenha também essa pressão acima de 50 milímetros de Hg, de mercúrio, são indicados desse medicamento. Aí consegue, às vezes, consegue pelo governo, em centros especializados a gente faz um encaminhamento, tá? Que é a Mavacantem, que é uma medicação nova. Então, é isso que eu queria dizer. É uma doença genética, tem os exames genéticos, ela é a doença mais prevalente, né, no nosso meio. Quem tem o diagnóstico tem que fazer o rastreio familiar, porque senão o filho pode ter, e às vezes está com risco alto de ter alguma complicação e você não sabe, porque não investigou, ou porque ninguém orientou. Então a nossa função aqui é orientar, explicar e passar as informações para vocês, né? Para que vocês não sejam vítimas de algum acontecimento pior, né? Que uma morte súbita, pelo amor de Deus, uma família é gravíssimo, né? É complicado. Então é importante a gente saber. Doutor Júlio, e até para as pessoas, digamos assim, que fazem essa avaliação, né, que é detectado, né, começa, né, os tratamentos, porque às vezes a pessoa pode até imaginar, tipo assim, ai meu Deus, né, eu tenho isso, né, então eu vou morrer logo, algo nesse sentido. Né? Não, acho que até claro, ninguém pode dizer 100%, né, só o papai do céu, né, sim, mas sim. Tipo assim, a pessoa que se cuidar, né, tipo, eu tenho isso, né, mas não vou fazer esporte radical, tenho acompanhamento médico, todo ano está fazendo ali os exames, né, são cuidados para que o doutor Júlio está passando aqui para a pessoa viva mais, né? Lógico. É aquele negócio que a gente fala, não podemos deixar a vida nos levar, né? Aqui é uma informação, tá? Não é para botar medo em ninguém, a gente está orientando vocês, a população de uma forma geral, para que, com certeza, às vezes devem conhecer alguém, ou às vezes alguém que fez um ecocardiograma e que ficou com uma suspeita e não foi investigado, né? Às vezes fez um eco, tem uma hipertrofia no músculo, como é que é essa hipertrofia? Então, assim, tem que passar por um especialista para avaliar se tem indicação de prosseguir a investigação ou não. Essa que é a questão. E quem tem a doença em si, você sendo bem conduzido, a mortalidade é baixa. Então, vamos supor, sem tratamento, a mortalidade é 6%. Né? Mas com o tratamento, com todo o tratamento direitinho e o acompanhamento rigoroso, ela cai para 1%. Tá? É o que a gente tem de estatística que a gente pode colocar. Né? Então, vamos botar 6% de 100, seria 6 para 100, né?
6 pacientes para 100, mais ou menos, né? E que é morte súbita, falando de morte súbita. E 1 para 100 quando você faz o tratamento. Então é 6% e 1%, isso aí. Tem a pergunta aqui, mas acho que até o doutor já respondeu, né? Porque ele falou que tem hipertrofia ventricular esquerda, né? Quais são os cuidados, né? Então a hipertrofia ventricular são várias causas, né? Uma delas é a cardiopatia hipertrófica, quando ela é acima de 15 milímetros, como eu comentei. Mas também existe muito falso positivo. O ecocardiograma feito de uma forma, às vezes, que a medida não foi bem feita. Então, é por isso que é importante complementar com a ressonância. Porque a ressonância ela vai pegar a parte do ventrículo que está mais espessa e vai fazer a medida exata. E geralmente no ecocardiograma tem uma medida no septo basal que eles fazem. Às vezes a hipertrofia é um pouquinho maior, né? Mais em cima. Então, dá um pouco de diferença. Mas o diagnóstico é feito pelo eco, mas lembrando que tem outras situações que causam hipertrofia, como hipertensão, estenose de válvula aórtica, né? E as outras doenças que são genéticas, que a gente comentou, doença de Fabry, amiloidose, são outras doenças. Às vezes, doutor Júlio, se o papai ou a mamãe já sabe, né, que tem a cardiomiopatia hipertrófica e, digamos, vem um filho ou uma filha, né? É importante fazer já nos primeiros anos, tipo, esses exames para... Sim, já faz nos primeiros... Porque assim, a pessoa, essa doença, ela vai desenvolvendo ao longo dos anos, tá? Geralmente é mais... o risco é maior em pacientes abaixo de 40 anos. Acima de 60 anos, o risco de mortalidade é menor, tá? De morte súbita, para quem já chegou aos 60, né? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, o que a gente tem é que a partir dos 12 anos é bom você fazer o rastreio, com ecocardiograma nos filhos dos pais que têm cardiomiopatia hipertrófica. Faz anual até os 18 anos, tá? Se o pai fizer o exame genético e no exame genético não constatar a cardiomiopatia hipertrófica genética, apesar dele ter o fenotipo, que é a hipertrofia do músculo cardíaco, aí os filhos não precisam fazer o rastreio. Então, por isso que é importante o exame genético. Se o exame genético der positivo, tem que continuar o rastreio. Como eu disse, faz até os 18 anos anual e depois dos 18 a cada 5 anos tem que fazer um eco. Tá bem. 9h46, pessoal, para vocês que... Até o doutor Júlio comentou esses dias, né, que tem muita dos pacientes que são atendidos lá pelo doutor, de que chegam lá e dizem, né, ô doutor, sempre acompanho você lá na Rádio Najuá, né? Legal, é isso mesmo. E às vezes um ou outro pode sempre ficar meio com vergonha. Eu não vou dizer, né, que eu acompanho o doutor. Diga, né? Não tem problema, doutor, pode falar. Não, fico até feliz. Porque assim, é até legal o paciente que já nos acompanha, que já tem já sabe a visão que a gente tem, ser tratado por nós, né? Porque assim, eu quero melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, desde a alimentação, do estilo de vida, do sono. Então, tem gente que estranha. Agora, é legal quando você já conhece o profissional que você vai buscar. Então, você chegando lá realmente com intenção de mudar, querer saber qual que é a tua doença, como é que você pode contribuir com o tratamento com o médico para que a sua doença seja amenizada e tomar menos remédio, lógico que é melhor.